Paulo, ontem a gente viu lá aquele jantar do presidente Jair Bolsonaro, né, articulado ali por alguns empresários, com a participação também de alguns ministros, e a pauta ali sendo tratada, a condução da pandemia, também a questão econômica, algumas situações ali que precisavam ser alinhadas, digamos assim. Queria saber como que você viu esse aceno aí do presidente Jair Bolsonaro com esses empresários. A gente estava até discutindo um pouco mais cedo aqui, algumas semanas depois daquela dura carta lá de alguns empresários também, de membros do mercado financeiro, para que o presidente se posicionasse em relação à questão da pandemia, da condução da pandemia. Queria saber como que você vê esse aceno, como você vê esse gesto, como você vê esse diálogo do presidente Jair Bolsonaro com esses membros, né, do mercado financeiro, empresários, que estão bem ativos ali, a gente sabe, na questão, precisando que a questão da pandemia seja resolvida rapidamente, né, para inclusive ter essa retomada, ter uma nova fase aqui no Brasil. Acho que é um diálogo que precisava se estreitar, de fato, continua precisando, né? A gente viu a posição do presidente desde o início da pandemia, enfim, em defesa ali da abertura, criticando posições de isolamento e criticando lockdowns e outras, outras iniciativas nesse sentido de promover o isolamento social e tudo mais. Ela conseguiu, no início ali, dividir um pouco a população, né? A gente via uma parte de apoiadores do presidente que tomavam a frente ali nessa posição e tudo mais. Conforme foi chegando a discussão sobre a vacinação, eu acho que foi ficando claro ali, pelas pesquisas que a gente conduz e tudo mais, que nesse campo da vacinação, o negacionismo do presidente passou a ser mal visto quase que pelo conjunto completo da população. A gente aqui na XP produz pesquisas de opinião pública desde 2018, é uma série ali que já chega ao quarto ano dessas pesquisas de opinião pública, e a gente foi conseguindo mostrar ao longo do tempo que o apoio à vacinação é um apoio que passa por todas as classes, apoio ao presidente, por gostar ou reprovar o governo do presidente Bolsonaro. Então ele se viu de alguma maneira com aquele movimento inicial dele contrário à vacinação, de desprezar de alguma maneira a compra da vacina produzida pelo Butantan e tudo mais. Ele foi vendo que esse movimento foi ficando isolado de alguma maneira, e mesmo o empresariado e outros setores que davam apoio a ele em algumas medidas contrárias aos lockdowns e as políticas de isolamento, foram se voltando contra ele na questão da vacinação. Ele passa por uma inflexão nesse discurso, né? A gente lembra aquele pronunciamento em rede nacional de televisão, em que ele modera um pouco o tom, fala de maneira favorável à vacina, mudou o chanceler, como a gente mencionou agora no tópico anterior, colocou um chanceler que de alguma maneira vai tentar destravar ali os contatos com China, com Índia, que são os fornecedores da matéria-prima para a produção da vacina, mudou a posição dele nesse sentido, e acho que o encontro ali com o empresariado vai um pouco nessa toada também de cobrança, mas enfim, os relatos todos são de que não houve grandes cobranças enfáticas, mas sim um apoio ali, de alguma maneira, uma tentativa de fortalecer a posição em defesa da vacinação, como você disse, para que possa haver de maneira mais rápida ali o retorno das empresas enfim, que os empresários consigam colocar seus negócios para rodar novamente. Mas acho que se enquadra nesse contexto, tá, de uma necessidade ali vista, enfim, de maneira geral ali pela classe dos empresários, mas de maneira geral pela população, da necessidade do governo investir ali fichas, esforço e tudo mais no que puder para acelerar a campanha de vacinação. Acho que teve um pouco desse contexto ali do empresariado ter ido fortalecer essa posição ontem junto ao presidente. Como você disse, o presidente levou ali uma comitiva grande de ministros, discutiu não só esse assunto da vacinação, entrou em temas ali tratando de questões fiscais, do próprio orçamento, como eu disse, outro tema que está chamando bastante atenção no momento.